que para a semana vai haver testes. Epá, vai haver testes, tem que melhorar isto, tem que melhorar aquilo e tal, e não sei o quê. Até se faziam treinados escondidas para ver se depois aquilo corria melhor no dia de... O meu irmão aumentava sempre 2 centímetros aos testes. Que era para mim. É outra história. Sim, e está aí como os fatos motivacionais. Aqui até a minha mãe pergunta o que é que tu achas das provas online. Pronto, achas que isto é uma forma de motivar as pessoas que praticam o seu desporto? É desde do momento que todos os praticantes, né, e os intervenientes sabem que isso é temporário. É uma coisa temporária, não é? E até aí temos que tentar perspectivar. Olha, no próximo mês, neste período de 2 meses, vamos treinar aqui online, vamos manter contacto, vamos lançar desafios, para que depois daqui a 2 ou 3 meses, então, possamos estar novamente a fazer o treino dito normal, estarmos juntos. O online tem que ser temporário. Não é uma coisa que possa ser para ficar, não é? Nem é algo... É um passo só da caminhada, né? É um passo só da caminhada. É uma fase. É uma fase, dadas as circunstâncias, é uma fase que podemos passar, não é? Ou temos que passar para minimizar as perdas ou aquilo que for, não é? Mas não é para ser definitivo, a não ser que seja uma pessoa em particular, tenha uma determinada condição, não possa sair de casa por qualquer razão e queira se manter ativo, queira se manter a treinar, não é? Aí sim é uma solução. Agora, para as massas não é solução. Não é? Pois. Eu penso que já estamos tipo assim noutra fase em que, havendo umas coisas, já temos de fazer outras e passar à parte prática, mesmo com as tais regras que falamos, acho que é fundamental até para, lá está, mais uma vez, para o psicológico de todos os agentes envolvidos. Até falando aqui de um agente em que eu sempre respeitei, até para os próprios juízes, que estavam habituados a ter o fim de semana todo fora de casa, e agora não têm competições. Eu não vou dizer que não têm para onde ir, porque não sei da vida de cada um. Mas o facto de terem deixado de ter o fim de semana ocupado, seja naquela competição, A, B, O, se calhar até a esses afeta. Se calhar não, de certeza que até afeta, porque os juízes estão lá por carolice, né? Nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais, só funcionamos em sociedade ou em grupos ou pequenos grupos, e esses pequenos grupos maioritariamente tiramos muito mais proveito e muito mais partido se forem presenciais. Porque assim, eu até questiono, para as pessoas também que nos estão a ver e a ouvir, que o que é que elas retêm mais? Uma experiência de contacto, de vivência concreta, real, presencial, ou um evento online? O que é que fica mais depois na memória? Grande parte da nossa memória vem de coisas reais e concretas, que são os cheiros, os sons, o contacto, portanto, a experiência concreta que faz ativar os nossos 5 sentidos. E, obviamente, algo online fica sempre, de certa forma, empobrecido e registra-se menos, vive-se menos, dá-se menos significado, quer queiramos, quer não. Pode servir para muitas coisas, para reuniões, para formações, para apresentações, mesmo para isto que nós estamos aqui a fazer, não é? É algo que não precisamos estar presencial. Agora, quando colocamos performance física, aprendizagem motora, temos que lá ir, temos que estar a parte presencial era e é fundamental, porque os treinos que a gente fazia contigo na praia, ficavam na memória, ainda estão na memória, portanto vê lá o que é que a parte presencial é importante. E se fossem online não te lembravas deles hoje? Se soubesse o que sei hoje, não sei se optava pela via online, mas não, porque eu gostava de que lembrávamos ao sábado em São Pedro Moelo. Era da... Dava uma bela cesta à tarde. Dava, quando a gente conseguia suportar as dores. Mas não era a parte psicológica, aí era a parte física mesmo. Olha, Miguel, da nossa parte, não sei se alguém tem mais alguma questão a fazer ou não, mas não havendo, resta-nos agradecer a tua disponibilidade, o teu conhecimento e a tua também boa vontade em trazer aqui não só a nós, porque nem é a nós, ou seja, também estamos a fazer isto para outras pessoas. E achamos, mais uma vez, e dizemos
que acho que era importante começarmos o ano aqui na Câmara chamada assim, porque nem tudo, e como ficou explícito aqui, nem tudo é parte física. Grande parte é parte psicológica e como anteriormente, antes de uma pandemia, já era importante, agora muito mais. E penso que tocaste aqui em vários aspectos que de certeza absoluta vai englobar quem vai ouvir esta conversa depois, quem pode estar a ouvir em direto, e há sempre alguma coisa a reter aqui no meio disto tudo, seja para que agente desportivo for, desde treinadores, atletas, dirigentes e quem nos acompanha, até amantes Ou do pessoas em comum atletismo. mesmo. Exatamente. Sim. Pá, da nossa parte, agradecemos profundamente pela tua disponibilidade, que é sempre importante ter o teu Também, conhecimento. também vos agradeço para já, por ter sido a primeira pessoa a ser convidada neste novo ano. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Pá, acho que o vosso projeto, obviamente, eu sou vosso amigo e vosso conhecido e vosso conterrâneo, mas acho que o vosso projeto é extraordinário, é excepcional. Nós cada vez mais temos que promover de forma apaixonada a nossa modalidade, temos que ter conhecimento dela e, sem dúvida nenhuma, é uma mais-valia dar voz a toda a gente, não é? Há muitos dos entrevistados que já têm voz noutros canais de comunicação, não é? Mas muitos talvez tenha sido a primeira vez que tenham tido a oportunidade, não é? E nesse sentido nós devíamos ser mais americanos, devíamos ser mais empolgados, devíamos ser mais motivados, partilhar mais as coisas, dar mais opinião, intervir mais, não é? Eu deixei aí uma mensagem no vosso Instagram, vocês tinham 900 seguidores, eu disse, já deviam ter era 10 vezes mais. Estás a perceber? Portanto, isto parece que é uma coisinha a conta-gotas, e eu pergunto-me onde é que está a malta do atletismo? Serão só 900? Não faz sentido, não é? E obviamente que vocês não são uma dupla de cómicos, nem é isso que se pretende, não é? Mas fazem já algumas atividades que realmente até entretêm a malta com os temas do próprio atletismo, não é? Mas há coisas que às vezes são um bocadinho mais sérias, que requerem mais conhecimento, etc, etc, etc. Mas todos nós somos pouco envolvidos, no fundo, com aquilo que tanto dizemos que gostamos muito, não é? E nesse sentido, eu espero que também vocês consigam, não é passar mais paixão aos atletas ou aos praticantes ou aos simpatizantes, mas que eles se manifestem mais, que participem mais, e isto das redes sociais obviamente só se alimenta dessa forma, mas é uma mais-valia para todos nós. Agora, a jeito de conclusão, se me permitem. Sim, Claro que à sim. vontade. O atletismo tem várias realidades e vários níveis, não é? Desde do simples praticante, porque gosta, porque faz do atletismo, sei lá, um modo de vida, um estilo de vida, ao miúdo atleta que vai ao seu clube treinar porque tem lá os amigos e vai lá divertir-se um bocado, aquele que já é mais comprometido e que quer fazer mínimos para um regional ou para nacional, ou outro que quer tentar ir ao pódio, ou então até mesmo para aqueles atletas de nível internacional e que se andam a bater por medalhas. Independentemente destes níveis todos, não é? Todos, sem exceção, podem sempre melhorar-se. E a melhoria tem uma coisa em comum, não é? Ou seja, tem um processo sempre de significado, portanto, propósito. Que significado é que eu dou, não é? O que é que eu perspectivo alcançar? Até onde é que eu estou disposto a ir? Este é o primeiro nível. E todos os níveis de tipos de atletas ou de praticantes podem beneficiar deste processo. Depois, dentro disto, então, começamos a descascar mais a cebola e a ir para outro tipo de camadas, onde entram aquelas questões que eu disse. Tu vais ao treino ou treinas, não é? Tens um treinador, mas também és teu treinador ou não?
comunicas contigo, como é que comunicas, perspectivas, fazer melhor, sentes as coisas, tentas comparar o que fizeste com a ideia que tens de como é que deves fazer. Portanto, independentemente do nível do atleta, pode-se estar sempre a caminhar nestas questões psicológicas, nestas questões de autoconhecimento, de autodeterminação, de autoconfiança, autoincentivo, etc, 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 etc. Portanto, o mundo do desporto não tem limite. Não tem limite porquê? Porque todos nós conseguimos imaginar como é que podemos fazer melhor, todos nós podemos arranjar um processo, não é? Que nos faça chegar àquilo que nós imaginámos, e por aí vai. E este processo é infinito. Por isso é que se batem recordes. Não é porque se nasce, desculpem lá a expressão, com o rabo virado para a lua. É porque aqui dentro este processo é interminável. Ou seja, quem está a ouvir, espero que fique muito mais enriquecido com as palavras do Miguel. E depois amanhã, quando acordar, epá, não pensem que só está frio, né? Vamos lá. Vai estar de certeza. A parte física vai sentir que está frio, mas a parte psicológica é preciso combater isso e outros fatores. Vai estar de frio para todos. Exato. Mas vai haver pelo menos 1 ou 2 indivíduos que vão treinar muito bem. Exato. E se a pessoa vai estar frio, mas se a pessoa pensar mesmo que está frio, então aí é que o frio não sai. Só está a intensificar. Só está a intensificar. Miguel, olha, mais uma vez obrigado por esta hora e tal de conversa, de partilha de conhecimentos. Realmente era este o nosso objetivo em trazer-te aqui à câmara chamada. Tu que logo no início até perguntaste se toda a gente podia entrar na câmara chamada, pá, aqui entra quem a gente quiser. Aqui Exatamente. somos exatamente entre atletas, treinadores, psicólogos, tudo. É conforme vai apetecendo à gente. Mas com fundamento, como tu estavas a dizer, com fundamento, e penso que também é importante a interação também das pessoas, e para isso deixo a quem está a ouvir e a quem vai ouvir a posteriori, pá, sigam o Miguel no Instagram e até no Facebook, visitem até o site dele, pá, se sentirem a precisar de algum tipo de ajuda, pá, peçam se calhar mais a eles do que a mim, porque eu, lá está, como disse, é menos questões práticas. Também posso dar assim uma chincalhadela, mas nada. E é como se diz, e não deixem bater no fundo. Não deixem bater no fundo, acho que isso é o mais importante. E como o Miguel disse, a parte psicológica é importante, é preciso saber usá-la. E há muitas formas de a usar e não digam só que é caro, porque o Miguel deixou aí a porta aberta. Há muita forma de cooperar e usufruir dos serviços que são prestados. Portanto, questionem o Miguel, que ele, melhor que ninguém, sabe como trabalhar neste ramo. E olha, fazemos aqui a dita promoção, não só para te ajudar a ti, como para ajudar quem precisa, porque o ajudar-te a ti é tu ajudares alguém que precisa. Claro, Acho que isto é uma bola de neve. É uma bola de neve. Só tenho sucesso se os outros tiverem. Exatamente. Exato. Exatamente. É que é mesmo assim. Já vamos com muitos minutos aqui online, mas como vocês sabem, eu nasci em Alcanena, como costumo dizer, lá atrás do Sol Posto, e quando eu fui atleta, comecei também pela mão do Sr. Costa e depois do Paulo Constantino, do vosso treinador, e eu sempre me lembro, eu era um indivíduo, agora vou falar assim mais como naquela época, eu era um gajo duro de roer, a minha cabeça era mesmo muito, muito dura. E então eu para mim tinha 2 modos de competição. Chegava à competição, fazia ali um aquecimentozinho e fazia ali um teste ou 2 para ver se as minhas molas, eu fazia salto em altura, não é? Se as minhas molas estavam em condições. Se elas estavam, eu dizia para mim assim, isto hoje vais saltar muito, agarrem-te. Se elas não estavam, eu dizia assim, hoje vais ter que saltar com a cabeça. Portanto, saltar eu saltava sempre. Ou fosse de forma favorável, porque o corpo estava naqueles dias em que tudo é possível, não é? Ou
naqueles dias em que o corpo não estava para ali virado, não é? Eu dizia, hoje vais ter que saltar com a cabeça, mas vais ter que saltar à mesma. Portanto, há sempre a solução A ou a solução B, desde o momento que nós aceitemos o estado em que nos encontramos e que possamos perceber que hoje é dia de eu puxar por mim, hoje é dia de eu pensar mais, hoje é dia de eu me incentivar mais, hoje é dia de eu estruturar mais a técnica ou perceber como é que eu posso fazer as coisas de uma outra forma. Mas é sempre dia de se poder fazer. Agora, aquele atleta que, quando percebe que não está tão bem quanto desejava e fica logo desiludido, fica logo desmotivado, fica logo a vitimizar-se, anda à procura de desculpas porque tem receio de não alcançar aquilo que tanto deseja, pois esse atleta, como eu costumo dizer, mais tarde ou mais cedo vai ficar pelo caminho. Porque uma coisa é certa, ninguém só ganha, ninguém só bate recordes e ninguém só melhora. Portanto, são mais vezes as vezes que o atleta fica abaixo das suas marcas do que aquelas que este supera. Portanto, o atleta tem que sempre preparar mais para correr, para saltar, para lançar com a cabeça do que com o corpo. Ou seja, para um objetivo há sempre pelo menos 2 caminhos. Exatamente. Vais lá ter a mesma, agora depende da tua escolha, do momento que estás, tu é que decides. É preciso essa escolha e é preciso saber perder melhor do que ganhar, porque vais perder mais vezes na vida do que vai ganhar, né? Portanto, para a maioria de nós, sim, a não ser que tu te chames Nelson Évora. Nelson, né? Eu por acaso eu tinha aqui uma pergunta aqui. Eu ia dizer, tem noção é que a entrevista que ele deu, depois de eu já ter feito o convite, até isso fez ligação, porque eu fiz questão de ler com atenção tudo aquilo que ele disse. E em muita situação que o Nelson fala na entrevista, umas que já era de conhecimento geral, outras nem tanto, né? Quem não conhece a carreira, nem é o Nelson, nem é a carreira do atleta e aquilo que ele fez. Para mim não foi grande surpresa ler aquilo porque pronto, tenho conhecimento, mas até isso fez sentido com o convite que te fiz para estar aqui hoje, ou seja, também eu deixei o convite a ler a entrevista do Nelson e também vão aprender muita coisa, certeza. É extraordinário. Estava aqui o Paulo Constantino a lembrar-me de um episódio meu engraçado. Uma vez fui a Braga para fazer triplo salto, era puto. Acho que a minha melhor marca devia ser para aí 12,70 ou uma coisa assim do género. E cheguei lá, a tábua era a 13 metros. E eu olhei para aquilo e disse assim: epá, eu não vim tão longe para ficar sentado na bancada. Eu vou saltar. O primeiro salto fiz 13,1. 13,1. Portanto, não sei como é que eu fiz aquilo, mas... Nunca saltaste a tábua 17, não? Epá, isso é impossível. Então podias fazer 17, punhas a tábua a 17, nunca se sabe. É bom um indivíduo se mas... Pois, também há limites. Há limites. Olha, eu até pus disso nos objetivos para o ano, que é estabelecer limites e metas que considerem alcançáveis e não aqueles sonhos inalcançáveis, né? É preciso também ter um alimento constante daquilo que é os nossos sonhos e ter os pés bem assentos na terra, pensar sempre um passo mais à frente, mas eu consigo, nem depois logo a seguir tínhamos que pensar noutro, né? Claro, mas estabelecer metas que elas próprias e ultrapassá-las sejam motivadoras. Claro. Tem que ser metas desafiadoras, mas que se perspectivem ser possíveis de vir a alcançar. Porque senão a frustração... E há muita malta jovem que às vezes incorre nesse... E até em atletas de alta competição, que, por exemplo, depois de serem campeões olímpicos ou campeões mundiais, pensam, já ganhei tudo o que havia para ganhar e já não tenho de andar aqui, ou por outros tipos de razões. Tínhamos até o caso do ex-recordista mundial do Decato, que abandonou a carreira até cedo e ganhou tudo. Não ganhou o europeu, porque não era europeu, né? Mas o abandonar a carreira cedo pode-se ver também, em facto, um bocado por causa disso. Já ganhou tudo o que havia para ganhar, já não tem fatores motivacionais para continuar a treinar e a dar de si e andar naquela vida, né? Isto falando sem saber, né?
Às vezes acontece a alguns atletas, mas também são poucos aqueles que já tiveram tudo para ganhar, não é? Exato, exato. Pois. Mas lá está, o caso do Nelson é mais um, que depois de ganhar tudo o que havia para ganhar, ainda é um osso duro de roer a Miguel Lucas, né? Ainda tem a cabeça dura e é por Nelson paixão. O Nelson mantém, obviamente, a paixão pela sua disciplina, não é? E pelo seu desporto, mas de certeza absoluta que todos os dias que vai treinar, ele ainda acredita que é capaz de alcançar aquilo que perspectivou na sua cabeça. Porque no dia em que ele achar que não é capaz, esse é o dia em que ele vai desistir do atletismo. Exato. Portanto, enquanto ele pisar a pista, num futuro tão próximo, né? Apesar da idade dele já estar avançada, Mas a cabeça dele diz-lhe: tu vais ser capaz. No dia em que isso não acontecer, obviamente que ele perspectiva o abandono. Não estou aqui a querer falar por ele, mas de certeza absoluta que a cabeça dele... Eu falo por todos aqueles que não são Nelson Évora e acho que o facto do Nelson de se manter em competição ajuda até os próprios adversários. Pelo historial que ele tem, o facto de poder... Se eu competisse hoje contra o Nelson Évora, estava em competição e pensasse assim, pá, este gajo já passou por isto, passou e está aqui. Portanto, acho que é um fator motivacional e não um fator que, epá, tenho medo deste atleta ou assim. Não, eu acho que estar em competição com o Nelson hoje em dia é uma mais-valia. Seja pelo resultado, seja por o facto de estar a pisar a mesma pista de um atleta que já ganhou tudo o que havia para ganhar e já passou por muita coisa que o fazia desistir do atletismo e ainda está na pista. Não se chega aos títulos que ele chegou, nem ao nível estratosférico que ele atingiu, com meia dúzia de habilidades ou meia dúzia de capacidades. Portanto, ele há de ser, e é um atleta super completo, portanto, ao nível motivacional, ao nível psicológico, ao nível da sua força mental, da sua capacidade de superação, não é? E normalmente ele tem a característica, obviamente, o selo dos campeões, que é os seus melhores resultados, não é? Acontecem nas grandes competições, que é onde ele tem aquela energia extra por estar ao lado de atletas tão bons como ele, não é? Portanto, esse é o selo dos campeões, nunca se sentem amedrontados, nunca, portanto, não colocam a hipótese de perder e sentirem-se diminuídos, não é para isso que eles lá vão, não é? Eu costumo fazer uma postagem em que digo que olha o teu local de competição como um sítio onde tu vais brilhar. Portanto, não há melhor descrição, penso que estou a falar, exatamente, sou eu que digo, mas aliás, aconselho os atletas a pensarem sobre o local da competição dessa forma e não ao contrário. Será que sou capaz? Será que vou conseguir? Ou com receio ou com medo? Portanto, o local da competição é o sítio onde tu vais brilhar. Não há... E é que uma competição tem que ser encarada, não é? Pelo menos antes dela acontecer, não é? É como o Michael Jordan costuma dizer: para que é que eu vou pensar que vou falhar um lançamento que eu ainda não realizei? E falando agora no Nelson Évora, eu tive o privilégio de assistir à tua entrevista que lhe fizeste no Algarve, não sei se te lembras, em 2008. Eu acho que foi logo quando ele foi campeão olímpico. Acho que foi a seguir. Foi campeão do mundo e campeão olímpico, exato. Sim, parece que sim. Ele tanto previa as coisas como não se deixava abater do que lhe acontecia. Eu lembro, se não estou em erro, que ele houve uma parte que disse que o Filipe Sidou passou por ele e deu um pontapé na garrafa de água dele para o tentar estabilizar. E ele manter-se ali focado, assim como quando havia um adversário que fazia um grande salto e fazia um grande festejo, ele ainda me lembro dele dizer: bem, este já deu, como se diz na gíria, o pei de mestre. Já não dá mais. Mas o pontapé na garrafa foi só para ele perceber que era na garrafa que ele trazia a areia de recordação. Se calhar eu acho isso. que foi um sinal. Foi a parte positiva disso. Os campeões têm essa vertente e esse selo, essa estampa de fazer de pequenos imponderáveis, portanto, um acréscimo de energia e um acréscimo de vontade para realizar as coisas. Agora, desenganem-se, atenção aos clichês,
desenganem-se os atletas e as pessoas que vão naqueles clichês um bocadinho de vão de escada, não é? Se tu queres, tu alcanças, portanto, não é assim que as coisas funcionam, não é? As pessoas não alcançam os resultados porque querem, é porque querem, não é? Fazem por isso e nos momentos maus superam essas situações, não é porque se quer, porque 10 dos atletas que vão aos Jogos Olímpicos querem ganhar uma medalha, certo? É claro que aquele que ganha foi porque quis, não é? Mas os outros que a perderam não foi porque não quiseram ganhá-la. Não basta querer, é preciso fazer muito mais coisas para alimentar esse querer. E é essas muitas coisas que alguns atletas também não se propõem a fazer, não é? Agora, não podemos, nem todos podem ser campeões olímpicos, não é? Eu acho que há dias ouvi, acho que era o Ricardo Ribas a falar, que às vezes, de certa forma, criticam os atletas que vão aos Jogos Olímpicos e vão lá, participam e não conseguem chegar-se muito à frente, e às vezes consideram que é uma desilusão. A questão é que, para meio da tabela, sei lá, um indivíduo que fica em 20º nos Jogos Olímpicos, às vezes as pessoas não entendem é que o processo de ele se qualificar foi os jogos dele. O processo, não é? A dinâmica toda, a exaustão para conseguir fazer os mínimos e tudo mais, a dedicação, o ir lá, às vezes, efetivamente o atleta vai participar e não tem problema nenhum em ir lá participar. Há muita gente que não tem esta opinião e até contesta, não é? Agora, se só fossem os medalhados, corriam e saltavam sozinhos e lançavam. E o problema da população em geral e desses ditos que vêm comentar só os Jogos Olímpicos é que esses atletas, nesse processo que para eles é os Jogos Olímpicos, que é a qualificação, nesse processo eles são desconhecidos. Pois, a luta. Ninguém sabe nada sobre lá. eles. E depois chegam aos Jogos Olímpicos, tu pensa que são candidatos a medalhas. E se não ganharem medalhas, foi um mau resultado. Há alguns atletas, não só do atletismo, que vão aos Jogos Olímpicos sem nunca terem entrado na preparação olímpica. Exatamente. Financeiramente e em termos de apoios, não é? E depois nós estamos cá deste lado a dizer, o que é que aquele gajo lá foi fazer e não sei o quê, não é? Se está lá é porque mereceu, porque fez o processo todo, como eu costumo dizer, fez o caminho das pedras, e pedras às vezes pontiagudas, não é? E conseguiu superá-las e conseguiu, portanto, ganhar o passaporte para estar lá, e se for lá e ficar em último não tem problema nenhum. Até porque há mais atletas à procura e atrás dos mínimos do que aqueles que os conseguem. Isso é inevitável. Claro, exatamente. Há mais atletas. Portanto, para muitos, o pico de forma é fazer mínimo. Não é ir à competição. Também é preciso ter isso em conta, né? E aqueles que só conseguem no limite, ainda mais limitados ficam. O período de forma foi naquele, ainda é mais difícil. Por isso eu disse há pouco que há várias realidades, todas são merecidas, todas devem ser respeitadas, cada um tem o seu caminho, cada um sabe o que é que lutou e o que é que fez para estar lá, e se lá está, é porque é merecido. A partir daqui, qualquer resultado é de louvar. Não gostavas de ter ido aos jogos? Claro. Ficar em último, qual era o problema? Por isso, nesse caso, certeza que foi a entrevista que viste na revista Lebre. Exato. Que disse do Ribas que ele meteu na cabeça que pior que fosse o tempo que não ia desistir. Exatamente. Foi. E terminou porque achava que devia de acabar uma prova nos jogos, acabá-la, levá-la até ao fim, independentemente do tempo que fizesse, e que não foi nada de especial. E mesmo assim já ia a pensar no que lhe iam perguntar. Miguel, obrigado mais uma vez por esta entrevista, por este bocado, por esta partilha de conhecimentos, por esta conversa, que possas continuar a dar aí todo o teu manifesto de conhecimento, não só e que seja mais requisitado. E muito mais
também Sim, vamos também. fazer questão disso, porque calhar a procura até há, depois há aquele impasse que é passo ou não, age ou não, procura ou não, e nesse impasse vamos perdendo, se calhar, algumas oportunidades que não se perdiam no caso de procurar algum tipo de ajuda ou até de apoio. Não, não estamos a falar só de ajuda, né? Mas até de É um apoio complementar, né? Às É um vezes nem é percurso. uma ajuda. Exato. Temos que abrir as mentes, temos que criar o hábito e por aí vai. Não é? Eu costumo dizer que até ao nível da terminologia, das palavras que utilizamos nesta área da psicologia, ainda é muito fraca. Eu às vezes ouço atletas tanto norte-americanos a falarem entre si, a comentarem, e vê-se que há ali um grande enriquecimento destas palavras ao nível psicológico, ao nível motivacional, ao nível da preparação mental. E nós em Portugal ainda temos muita falta disso, muita falta desse conhecimento. Às vezes ouço os atletas a falarem uns com os outros e percebe-se que há ali grandes diferenças a este nível mais psicológico, mais emocional, mais motivacional. E depois, então, daquela questão que eu disse das questões psicológicas para a melhoria da performance motora, então aí estamos mesmo a zeros, não é? E temos que dar um passo grande. Se queremos catapultar também o nosso desporto mais do que aquele já é, essa é mais uma via a ser explorada, e há muito caminho a ser percorrido porque ainda não foi percorrido. E agora só mais um à parte. Ainda no meu tempo, quando fui à Taça da Europa, aí já havia duas pessoas de seleções com a t-shirt a dizer Mental Coach. Exato. Sim, agora já se vê mais, principalmente os países nórdicos, já é um clichê, eles fazem-se acompanhar bastante desse staff, não é? E nós, a nossa Federação Portuguesa de Atletismo também já tem, não é? Agora tem que passar ou para os clubes, para as associações, e por aí vai, não é? Não está o Mas, grosso do atletismo, né? Não está o claro, dito grosso e onde há mais casos. É isso mesmo. exatamente. Miguel, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que estiveram aí a assistir ao nosso direto E dizer que esta entrevista, esta conversa vai estar disponível no YouTube. Exatamente. E na CNN, não é? Na CNN também. É um dia. Na CNN, só se tiverem muitos portugueses a ver. O objetivo, como tu disseste, é captar a atenção dos portugueses. Na CNN eles já têm o apoio deles, portanto. Só que. Mas é um dia. É assim. Miguel, grande abraço. Pá, tudo bom. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho. A todos os que assistiram, não se esqueçam, sigam o trabalho do Miguel e o nosso já agora também. Tudo a correr no Instagram. Tudo a correr lá para o Miguel Instagram do Lucas. Miguel. Um abraço e uma boa noite a todos.